Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que está movimentando o Brasil, a reforma tributária. A gente vai mergulhar fundo para entender o que essa mudança gigante significa na prática para o mercado imobiliário. Bom, a pergunta que todo mundo quer responder é exatamente esta: com todas essas novas regras, como é que vai ficar a vida de quem quer comprar, vender ou alugar um imóvel? É isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender o que vem por aí, a gente precisa primeiro conhecer as duas novas estrelas dessa reforma. Então, guardem essas siglas: IBS e CBS. A ideia aqui é fazer uma verdadeira faxina tributária, sabe? Pegar aquela sopa de letrinhas que a gente já conhece, PIS, COFINS, ICMS e ISS, e trocar tudo por esses dois impostos novos, com a promessa de simplificar as coisas. E o que chama a atenção logo de cara é o alcance dessa mudança. Basicamente, qualquer operação imobiliária que se possa imaginar. Desde a venda de um apartamento na planta, o aluguel, até o trabalho de uma imobiliária, tudo isso vai entrar nesse novo guarda-chuva tributário. Mas calma, que essa virada de chave não vai acontecer da noite para o dia. Foi planejado um longo período de transição justamente para dar tempo de a economia e todo mundo se adaptar. E essa linha do tempo mostra bem como vai ser esse processo. Tudo começa para valer em 2027, com o fim do PIS e da COFINS e a estreia da CBS. Aí, a partir de 2029, o ICMS e o ISS começam a se despedir aos poucos, enquanto o IBS ganha força. É um caminho gradual, que só termina mesmo lá em 2033, quando o sistema novo estará finalmente operando a todo vapor. E aqui tem um ponto super importante para quem já tem projetos em andamento. É como se fosse uma encruzilhada. As incorporadoras vão ter que escolher. Ou elas seguem com uma regra do jogo que já conhecem, pagando uma taxa fixa para esses projetos mais antigos, ou elas mergulham de vez no sistema novo, que tem a vantagem de gerar créditos que podem ser usados para diminuir o imposto lá na frente. É uma decisão bem estratégica. Beleza, mas e depois que toda essa transição acabar? Como é que fica o cenário a partir de 2033? Vamos dar uma olhada nessa nova realidade. Então, quando a gente chegar em 2033, o jogo vira de vez. A gente vai ter um sistema unificado. A alíquota geral de referência deve ser alta, por volta de 28%. Mas, e esse é um grande mas, o setor imobiliário conseguiu negociar um belo de um desconto permanente. E que desconto, hein? Olha só que interessante. Para vendas e construção, a redução é de 50% na alíquota. E para aluguéis, o corte é ainda maior, 70%. É uma diferença gigantesca. E não para por aí. Além desses descontos na alíquota, a lei criou umas ferramentas novas, os chamados redutores. A ideia aqui é dar mais uma aliviada no imposto, para não pesar tanto no bolso de quem compra ou aluga. O primeiro é o redutor de ajuste. Pensa assim, ele serve para garantir que o imposto novo só vai incidir sobre a valorização do imóvel que acontecer depois que a reforma começar a valer. O valor que o imóvel já tinha antes fica protegido, não entra nessa conta. Já o outro é o redutor social. Esse é mais direto ao ponto. É um desconto com valor fixo pensado justamente para baratear o custo da moradia. O foco é claríssimo: facilitar o acesso à casa própria e ao aluguel residencial. E olha o tamanho desse incentivo. Para cada imóvel residencial novo que for vendido, a base de cálculo do imposto já diminui em R$ 100.000. É um abatimento bem considerável antes mesmo de se aplicar a alíquota. E para quem aluga, o redutor social funciona todo mês. São R$ 600 a menos na base de cálculo do aluguel de cada imóvel residencial. É um alívio mensal, direto na conta do imposto. Ok, a gente já entendeu os impostos, as taxas, os redutores, mas a pergunta que não quer calar é, no fim das contas, quem vai pagar essa conta? E as regras mudam bastante se a gente estiver falando de uma empresa ou de uma pessoa física. A lógica inicial é bem simples. Se for uma empresa, uma construtora, uma imobiliária, qualquer CNPJ do ramo, ela é contribuinte. Já a pessoa física, a princípio, está fora. Essa é a regra geral. Só que, claro, existem exceções. Uma pessoa física pode sim virar contribuinte se a atividade dela começar a parecer muito com o negócio. Por exemplo, se tiver uma renda muito alta com aluguéis de vários imóveis, ou se vender muitas propriedades num curto período. A lei vai definir esses limites para separar, digamos, quem faz isso como investimento pessoal de quem faz como profissão. E esse é um ponto-chave de toda essa discussão. A intenção parece ser a de proteger o pequeno proprietário, aquela pessoa que tem um ou dois imóveis. O foco do novo imposto está de fato nas operações maiores e mais profissionais.
E tudo isso nos leva a uma grande reflexão, né? A promessa é de um sistema mais simples, com impostos menores em muitos casos. Mas o caminho até lá é longo e cheio de detalhes. A pergunta que fica no ar é, no fim do dia, essa reforma vai ser o impulso que o mercado imobiliário precisava ou vai acabar criando um novo labirinto de regras para os investidores decifrarem?